Muito bem, meus amigos. O que eu quero trazer para vocês aqui é um esclarecimento que talvez vai servir muito, até mesmo de consolo, do qual nós sabemos que precisamos dessa fé. Essa palavra que tem duas letras e um acento, não é? Eu reparo que estamos, na verdade, muito assim, com atenção tremenda a respeito dos fatos que estão rolando, cada dia, cada momento, por tudo que está acontecendo, essa conturbação totalmente desfavorecida em todos os sentidos de nossas vidas, no sentido até mesmo da fé, que alguns se sentem a fé abalada pelo fato não só desse vírus, coronavírus, mas como também de uma outra situação que está aí, que é a nossa preocupação e também dos que são governantes do nosso país, não só do presidente, mas como dos três poderes, que se afirma na questão da economia. E é nesses pontos que eu quero aqui deixar, externar uma palavra. E dentro da palavra de Deus, nós encontramos aqui uma palavra onde esclarece certos pontos que a gente deve buscar no Senhor, porque é Ele que nos dá a resposta de tantas situações, de tantas coisas que acontecem no mundo, e o mundo não tem explicação. Porque às vezes o que ocorre é o seguinte, que as coisas de Deus para o mundo é loucura, e as coisas do mundo para Deus é loucura. Então, em Romanos capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler esse texto pequeno para vocês e nós vamos abordar em cima dessa questão. Amém? Diz assim, ó, a justificação pela fé com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem observamos igualmente acesso pela fé, esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos a esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nos ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelo ímpio. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bem. Esta é a palavra em Romanos aqui, capítulo 5, né, de versos 1 até o verso do qual eu li aqui, versos até o 8. Muito bem. Dentro dessa palavra, nós vamos aqui, dentro da justificação, da coerência e do entendimento e da predominação de Cristo ao próprio Pai. Deus, ele olha para esse mundo e não vê um justo sequer. Então, ele coloca diante deste mundo a razão e o justiceiro, o que traz a justiça novamente para os pecadores. Essa justiça, obviamente, ela está baseada no conceito do pai para com o filho e do filho para conosco. Por quê? Porque o amor de Deus foi de uma tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer por nós, pelo nosso pecado, que somos pecadores. E ali, ele provou ao mundo que ele ama as pessoas, ele ama a sua criatura. De certa forma também, ali acrescenta então este amor maior, que é em nosso Senhor Jesus Cristo,
que diante da cruz ele leva todos os nossos pecados, enfermidades, doenças. E é com isso que eu quero aqui agora trazer esta palavra justa, né? E ao mesmo tempo ela nos vai dar a liberdade e nos livrar desse preconceito e ao mesmo tempo uma situação de falta de confiança. Preconceito por quê? Porque tem muitas pessoas preconceituosas que, na realidade, não acreditam. Não acredita em Jesus, não acredita no poder do nome dele e nem tampouco na razão do consolo do Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas temem a outros deuses que têm boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, mãos que não apega, nem tampouco pés que andam. Então, eu quero dizer para vocês que nesse segmento da justificação, nosso Deus, ele coloca um ser justo, imaculado, vamos dizer, não tem nenhum pecado, e morre pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas culpas, e ali ele leva sobre ele, mas nas suas pisaduras nós se tornamos sarados. Então, o que esta palavra quer trazer diante dessa situação que estamos vivendo, dessa epidemia ou pandemia? Quer dizer que é o seguinte, que o homem de Deus, ele não confia no homem. Ele não deve confiar em carros, não deve confiar em cavalos, mas sim no Deus Altíssimo, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Isaac, Jacó, Deus de Josué, né? Deus de Jessé, Deus nosso. Por quê? Porque ele coloca um homem justo para justificar-nos diante dele pela cruz do Calvário, lá em Gólgota. Então, quer dizer, nós temos hoje uma razão de vida, temos uma razão de liberdade, de gozo, de paz, porque esta palavra nos justifica. Então, o que nós temos que fazer? É ter confiança, ter fé. Ora, em Hebreus capítulo 11 diz, a certeza das coisas não se vê daquilo que se espera. O que um homem pode esperar de outro homem? Nada. Olha, naturalmente, dentro dessa razão, eu quero mostrar aqui certas situações que o homem realmente enlouquece o outro. Agora há pouco, eu vi um testemunho de uma pessoa desesperada dizendo: a minha avó não morreu de coronavírus. Minha avó teve um infarto, o tempo todinho ela era saudável, mas de repente veio um infarto, matou a minha avó. Eu queria enterrar minha avó, mas infelizmente eu não vou poder, porque colocaram como se ela tivesse morrido de coronavírus. No estado de São Paulo aconteceu isso. E quem é que está por trás dessa irresponsabilidade? O governo de São Paulo, que praticamente deve ter determinado: olha, nós queremos demonstrar alguma coisa. Para quê? Para prejudicar outros, que na razão nós sabemos que é realmente o próprio presidente da República, em razão de dizer que o próprio presidente pode estar equivocado na questão da demanda que aconteceu desse vírus totalmente no país, e o presidente está tomando suas prerrogativas, e a sua preocupação é não deixar que o povo passe fome. A economia está sendo abalada. Segundo termo que eu quero trazer aqui é justamente essa palavra, economia. Ora, a economia, ela é o alicerce da sustentabilidade do país. Então, nós vemos aí um país cruel, um país que, na realidade, que tem um presidente cruel. Eu não digo as pessoas, mas digo o presidente daquele país, que é um país socialista, um país que realmente é egocêntrico, o presidente que ali está, junto com aqueles que fazem mesmo complô contra todo mundo diante dessa circunstância ou da consequência que foi realmente dado por eles, lançado por eles. Constantemente assim os fazem, desde 1940 e pouco até nos dias de hoje. Então, o que acontece? Traz uma situação desconfortável todas as nações, onde o nosso próprio país, o Brasil, que eu quero falar aqui, sofre essa consequência por questão de divisão política. O presidente foi eleito pelo povo por 60%. O presidente tem tentado trazer uma segurança nacional
e também dar crédito internacional. Mas o que acontece? Alguns políticos se acham numa obrigação de não concordar com o presidente. Por quê? Porque acham que o presidente está sendo autoritário demais, uma consequência de eles não fazerem aquilo que praticamente estavam fazendo anteriormente, de um governo liberal, um governo que só trazia uma segurança deles próprios, para eles mesmos. Mas o povo padecia. Dava o quê? Praticamente nada ao povo, porque saúde estava incoerente, o trabalho estava também incoerente, só trabalho formal. E agora o presidente quer acertar a casa. Eu me lembro de uma palavra que foi lançada ao nosso querido rei, né? O rei Zedequias, que disse, olha, Isaías trouxe para ele essa palavra de Deus, dizendo e profetizando para ele, ó, conserta tua casa que você vai morrer, sujeito. Por quê? Porque ele falhou numa questão com Deus. Foi ótimo num serviço para com Deus, dando tudo que poderia, no caso, trazendo o povo à adoração a Deus novamente. Só que ele falhou. Deus disse para ele, ó, não mostra o que você tem. Guarda para você, porque isso aí é seu. Mas a soberba cresceu nele, porque ele foi muito elogiado pelos de fora, e os de fora veio ver ele, veio ver o que realmente tinha sido feito por Deus Altíssimo, Deus de Israel, e ficaram surpresos de tanta coisa maravilhosa que Deus fez para ele. Aí o que acontece? Ele cresce a soberba, abre as portas da casa e mostra tudo, e Deus não gostou daquilo, porque o povo lá viu e ia trazer desgraça novamente sobre aquele reinado. E ele não se apercebeu por isso. E assim esses governadores que estão por aí, que não querem realmente uma economia estável, mas eles querem o quê? Que o Brasil fique retrocessadamente, ou seja, num retrocesso daquilo que estava antes. Uma mídia que não tem postura, não tem qualidade, né? Aptidões humanas para poder dar um conceito, uma educação para aquelas pessoas que assistem, né? Para estar dentro de um lar e ali educar. Ao contrário, deturpa tudo, faz com que realmente o próprio jovem, a criança, começa a ter distúrbio, não só mental, mas distúrbio em todos os sentidos, colocando ali a pornografia e outras coisas mais. E aí o próprio presidente, vendo uma situação dessa, realmente ele como se diz, ele relutou contra isso e trouxe a formalidade novamente, cívica, civil, moral, humana, certo? Para dentro do lar do cidadão, que somos nós, brasileiros. E aí o pessoal não gostaram, porque também não mexeu só nessa questão, na área da educação, mas mexeu também em todos os sentidos, financeiro, econômico, e eles não gostaram porque cortou tudo. Aquilo que não era aplicável na saúde, no trabalho, não edificava o crescimento e o progresso do país, foi cortado. Por quê? Porque nos governos anteriores nós podemos notar e ver que muito dinheiro saiu daqui do Brasil para externar condições melhores a quem? A outros países que nada fizeram por nós. Mesmo que seja vizinho, mas não fizeram por nós. Ora, você então vai tirar o seu sal, o seu açúcar, o seu feijão, o seu arroz de dentro da boca do teu filho para dar para outros e seu filho morrer de fome? Nunca! Mas fizeram isso. Foram aí bilhões desviados para que pudesse servir hoje, nessa situação que encontramos, tivesse leito à vontade, tivesse condições à vontade. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para vocês que a situação que aqui foi demonstrada, no sentido da fé, no sentido da justificação, eu quero trazer para você também que essa mesma justificação, no sentido econômico, o nosso presidente está trazendo para nós. Ele está se trazendo como se fosse a pessoa, como se fosse, não está sendo, ali colocado na brecha para poder trazer de volta a estabilidade da economia brasileira, a estabilidade do cidadão brasileiro, em todos os segmentos, em todos os sentidos. Mas tem governadores, tem
políticos que não querem isso. Eles querem desestabilizar a economia do país, querem estabilizar o próprio presidente no seu caráter, no seu poder, no que foi praticamente licenciado pelo voto do cidadão que votou nele. Eles não aceitam isso. E esses tais são aqueles que estiveram naquele dia ali com o presidente, aproveitando, ali como se fosse, vamos dizer, a carona. Mais do que carona, foi muito mais do que isso. E quando chega a ser eleito, se dispersam do presidente, Jair Messias Bolsonaro, e começa a bater contra ele, dizendo: agora nós estamos com poder, vamos juntar A mais B e somar, partir para cima desse homem e vamos acabar com ele, exterminar ele, porque ele é o exterminador do futuro, vai acabar com as nossas finanças, com as nossas economias. Economia e finança para quem? Para o seu próprio bolso, só pode. Então eu quero deixar bem claro para vocês que existe essa lógica. Deus deixou a sabedoria e a inteligência para o homem. Salomão pediu, a primeira coisa foi sabedoria. Olha, eu creio que o próprio presidente pede essa sabedoria de Salomão, pede a inteligência que Deus deu. Se a pessoa se coloca diante de um Deus vivo, Deus de Israel, a palavra de Deus diz que ele vai ser o quê? Se ele é obediente, se ele é fiel. A palavra mesmo diz, lá em Crônica, capítulo 7, versículo 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, olha bem, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se ajoelhar e me pedir, certo? O que ele faz? Ele vai dar em uma medida recalcada, sacudida transbordantemente, porque ele pediu perdão, se ajoelhou e adorou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Então o que está acontecendo? Esse presidente é diferenciado. Esse presidente, ele não pensa só em si próprio, ele não pensa só na sua família, ele não pensa só no seu querer, ele pensa porque ele já sofreu consequências. Ele pensa naquilo que realmente foi ensinado desde a educação infantil dele, que mostra o caminho que seu filho deve andar, e sua mãe, seu pai, a sua família ensinou isso a ele, ele quer trazer isso numa coerência tremenda, limpa, aberta. E tem pessoas aí que parece que não foi ensinado assim. Ganhou o seu dinheiro de uma certa forma ilicitamente e quer continuar ganhando isso aí. Nas custas de quem? Do povo, do brasileiro que paga seus impostos, passa necessidade e ainda tem que suportar certos governantes que não têm estabilidade espiritual, estabilidade formal, dentro de uma educação que vem por paternidade. Eu quero dizer para vocês quanto Deus amou o mundo e trouxe o seu filho para salvar o mundo. E quanto Deus está nos amando, nós brasileiros, trazendo Jair Messias Bolsonaro para estabilizar instabilidade do país. E tem gente que está se vestindo como lobo, sapatinho de algodão e tentando, realmente iludindo todo o Estado que eles ali estão, os governantes do Estado. Ali eu digo para vocês, alguns deles você já conhece, e outros também que têm o poder, que receberam o poder e agora estão praticamente mostrando a sua cara de uma forma terrível para conosco, nós brasileiros, que é ali o próprio Rodrigo Maia, o Columbo, também lá do sistema lá jurídico, né? Que é justamente a OAB e outros mais, o STF, só Jesus para ter misericórdia daquele povo ali, e outros mais, se ajuntando como governadores, aí que sinceramente trouxe uma situação terrível para si próprio diante do seu estado. Governador Caiado, ali o Casagrande do Espírito Santo, Caiado é do Goiás, né? E outros mais, o próprio João Dória, e o próprio lá, Wilson Riesel, que na verdade o pessoal está querendo até mesmo, os empresários querem tirar ele do poder. Gente, chegou a hora de nós termos consciência, e é uma consciência solidária, consciência de comunhão, porque a palavra de Deus diz com bom, com suave é que os irmãos vivem em união, Salmo 133. Eu quero deixar aqui para vocês essa oração também, voltado a esse apelo que eu estou fazendo. Amém? Obrigado pela confiança de vocês. Pai eterno e soberano Deus, toma, Senhor,
a nossa pátria, nosso Brasil nas tuas mãos. Toma, Senhor, ó Pai, Messias, meu Pai, Jair Messias Bolsonaro nas tuas mãos e todos, Senhor, seus ministros, para que possa, Senhor, dar continuidade, meu Deus, a um país livre das mãos dos ordinários, das mãos dos salteadores, das mãos dos soberbos, Senhor, e dá conforme, Senhor, conforme o Senhor deu aos reis que ali serviram a Ti com atitude, dignidade e perseverança, Senhor. Ó Deus, abençoa este homem e seu ministério e todo o seu governo, em nome do Senhor Jesus e o seu povo, Senhor. Não deixa, Senhor, esse vírus ser a consequência da nossa economia. Não deixa o tal do coronavírus vir, Senhor, como se fosse, Senhor, ó Deus, a destruição do nosso país. Senhor, eu oro agora, interpelo agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo o devorador. Aliás, o Senhor Jesus repreende o devorador, cortador, migrador, destruidor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, fica com a paz do Senhor, que Deus possa falar muito mais a vocês do que essa palavra que agora foi dita. Fica com Deus, até mais.